Bueno, então essa era a nossa proposição principal. Vamos ao... Você quer falar? O filme que ele vai fazer, ele não é... O filme... ele é um recorte espaço-temporal. E ele tem circunstâncias espaço-temporais que não são as mesmas da realidade. Então nós não podemos exigir que um filme conte tudo sobre um acontecimento. Até porque nós nem sabemos tudo, porque escrever história também é uma redução do tempo e do espaço. E um filme igualmente. Novela das 6. Essa parte também tem que ser cortada, Sheila. Novela das 6 era a novela de escravidão. Eu acho que era assim, a moça. Pelo menos a parte que eu sei como da novela podia ser cortada. Último capítulo da novela. Aí era o final da escravidão e a introdução do trabalho assalariado no Brasil. Ora, gente, aí vem os historiadores e tal, os marxistas, etc. Não, porque foi um longo processo que durou quase todo o século XIX e foi um processo paulatino de substituição do trabalho assalariado, do trabalho escravo do trabalho assalariado, etc. e tal. O filme, a novela, não pode trabalhar esse processo todo. Eles têm que criar uma imagem que produz uma representação sobre aquilo. E às vezes os caras criam umas imagens muito estranhas. E nessa novela era uma imagem estranhíssima. Porque eram os escravos, os negros saindo da fazenda e os italianos entrando do lado deles. Fazer assim com o outro. Quer dizer, resolveu o problema do argumento da novela? Resolveu. Daí, ela mostrou. Mas para nós que estamos dando aula de história é extremamente complicado. Ah, professor, então quando entraram, não, os italianos começaram a entrar lá no começo do século. A escravidão, em alguns locais, a escravidão terminou lá no fim do século. Então, é uma discussão importante. Agora, você não pode achar que o filme é capaz de estabelecer os mesmos marcos espaço-temporais da realidade. Até porque não há marco espaço-temporais. Nós os criamos. E sempre os criamos precariamente. Bom, e tem outro detalhe. O filme precisa agradar. E aí é um detalhe importante. Todo cineasta, quando produz um filme, ele obviamente que tem tanto uma discussão sobre aquilo que em particular ele acha que é necessário ser discutido e tal, ele sofre influências das questões sociais, culturais que estão ocorrendo na hora de produzir um filme, de escolher, vou tratar desse tema e não desse, e assim por diante. Mas também ele precisa se preocupar com o público que vai assistir esse filme. E Hollywood é craque nisso. Hollywood certamente faz pesquisa de público. As televisões fazem pesquisa, o que o público quer, se quer que morra esse aqui, o Harry Potter vai morrer ou não vai morrer. No fim, o Harry Potter não morreu, eu não li o livro, não sei se ele morreu ou não morreu. Harry Potter? Entende? Então há essa preocupação. Porque o filme quer agradar. O filme é arte e é indústria do entretenimento. Então, filme não é apenas arte. Cinema não é apenas arte. Cinema é indústria. É a produção de milhões e milhões e milhões. Então, obviamente que interesses diversos estão ali vinculados para cortar
para aumentar, para diminuir, para editar o que aparece e o que não aparece. E, obviamente, os interesses do público estão ali contemplados. Então, um filme é feito para agradar. Por que uma aula não pode ser feita para agradar? Por que uma aula de aritmética nem faz mais isso? Por que uma aula de história da América Latina, que é tricomplicado, que é um monte de coisinha, não pode ser feita para agradar? Não é porque deva ser feita para agradar, para fazer as pessoas, é legal, as pessoas, gente, vamos escolher ele de paraninfo no final do ano. Não tem nada a ver com isso. Mas é agradar pela verdade. É afetar as pessoas. É fazer com que elas se mobilizem em torno daquilo que estão achando. É disso que eu estou falando. Não é simplesmente fazer agradinho, como se fosse um demagogo político de boa vizinhança. Não é disso. Mas é agradar para que o cara fique sentado, como é de fato que todo aluno deve ficar sentado. E depois, se vocês quiserem discutir isso, me perguntem, eu vou deixar meia hora essa pergunta. E sentado, padecendo, sofrendo. Sofrendo com tudo aquilo que está sendo dito, está sendo mostrado. E quanto mais ele sofre, mais ele é capaz de aprender. Por incrível que pareça. Ué. E precisa criar empatia e reconhecimento, por isso também não pode se afastar muito daquilo que é conhecido como senso comum. Agora eu vou. Vocês viram A Cruzada? Não, o filme Cruzada. Filmes geralmente são anacrônicos. Anacrônicos. Colocam um tempo dentro de outro tempo. Colocam um computador na Idade Média. É disso que eu estou falando. Então está lá um filme de Idade Média, de repente está ali o cavaleiro com a sua espada aqui, digitando, tweetando. Já viu um cavaleiro medieval tweetando? É um anacronismo total. Oi? E esse filme Cruzada, ele é um filme de 2004. E o Orlando Bloom, que é o poderoso, né? Não é o poderoso, é o livro lá. Quando eles estão lá em Jerusalém, vai ter aquela guerra final lá entre o pessoal do Saladino, entre os muçulmanos e os cristãos que estavam lá dentro. Ele sobe lá antes da batalha final e fala para todos que estão lá. Mas ele não fala como cristão, não fala como muçulmano, não fala como judeu. Ele fala como um contemporâneo nosso. Se vocês lembrarem, peguem essa cena, tem no YouTube, é só ela, tá vendo? O bom do YouTube é por isso. Pode pegar tudo ali recortadinho, bonitinho. Aí ele diz: esta terra aqui já foi dos judeus, já foi dos árabes, já foi dos... Cada um tem aqui ela como espaço sagrado, então ela não é de ninguém. Um discurso multicultural, um discurso da diversidade. Lá em plena Idade Média, século XI, aquilo. Jamais alguém, sobretudo cristão, teria um discurso multicultural naquela época. Mas o filme faz isso. O cinema faz isso. Porque o cinema é filho da época na qual o filme foi produzido. E, ao mesmo tempo, o cineasta, como não é historiador,
ele não tem qualquer compromisso com a não invenção de anacronismos. Ele não tem nenhum compromisso com isso. Aliás, ele nem sabe disso às vezes. Aquele filme antigo, Cleópatra, até chegou a ter assessoria de historiadores. Mas, obviamente, os historiadores acabam batendo de frente dos cineastas e largam de mão e não teve assessoria. Aquele da falecida Sofia Loren. A Elizabeth Taylor. Apaga esse aí também. Quem que lembra Sofia Loren? Então não há qualquer compromisso em não produzir anacronismos. Mas a grande sacada é que ele sempre leva no argumento elementos da sua própria realidade. E nesse sentido ele produz conhecimento não sobre as cruzadas. A primeira, a segunda, a terceira, no caso aquela, se eu me lembro, é a segunda. Outra, que é uma medievalista, é a segunda. Então tá. Então era a segunda cruzada. E muito mais sobre a realidade atual. O filme faz isso. O filme histórico. Então, isso aí é uma imagem do Kubrick, Laranja Americana. Partir da imagem, partir das imagens, não buscar nela somente a ilustração, confirmação ou desmentir do outro saber, que é o da tradição escrita. Marc Ferrot é o marco, é realmente o marco da entrada do cinema nas discussões dos historiadores. Até o Marc Ferrot, os historiadores entendiam que o cinema era absolutamente dispensável e até nocivo para a história. E a tarefa do historiador não era outra senão mostrar o que havia de equívoco nos filmes produzidos sobre o passado. Marc Ferrot vai dizer que o cinema é sim produtor de representações sobre o passado e, como tal, ele pode se tornar documento histórico. Considerados demais como tais, como Cristo já apelaram para outros saberes para melhor compreender. Os historiadores já colocaram em seu lugar legítimas fontes de origem popular. Primeiro as escritas, depois as não escritas, o folclore, as artes e tradições populares. Resta agora estudar o filme. Não, é que merece uma consideração importante. Documento. Certo que você sempre escutar que documento do historiador é documento, é papel, é escrito. Tanto que certamente aprenderam na escola, como eu aprendi, que a história se dividia entre antes da escrita e depois da escrita. Minto, não se dividia, porque antes da escrita não era história. De certo que todos os povos sem escrita eram povos sem história. Porque se supunha que a história só podia ser escrita a partir dos documentos escritos. Durante o século XX, um movimento iniciado por um cara lá nos anos 20 ainda, chamado Mark Bloch, vai fazer uma verdadeira revolução documental. E o efeito disso na história é que, a rigor, isto se torna um documento histórico. Um filme se torna documento histórico. O quadro do Pedro Américo se torna documento histórico. Os relatos orais das pessoas se tornam documentos históricos. Então, foi um alargamento gigantesco da definição de documento. Foi o que permitiu que o Marc Ferrot pudesse dizer que o filme
é um documento histórico. Então, quando vai pegar a cruzada produzida em 2004, o teu objetivo não é remeter às cruzadas, mas é pensar aquele filme no contexto no qual ele foi produzido. E que tipo de efeito ele está querendo produzir e produzir. Se você pegar o Independência ou Morte, é a mesma coisa. O Independência ou Morte, para o historiador como documento, não remete ao século XIX, 1822. Remete aos anos 70 e como a ditadura produzia representações para manter o consenso, ou para chegar ao consenso, como Gramsci poderia nos ensinar. Mas esqueçam isso. Mas enfim. Então é assim que se estuda o filme. Que o filme imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é história. Então, Amores Perros é história. Ah, mas não tem nada de história ali. Lembra daquele filme que é da trilogia? Do argentino, não sei se o nome. Primeiro foi Amores Perros. Depois, Babel foi o último. O segundo foi... Esqueci. Não, não é esse. O tráfico, não foi? Não, também não é esse. E 21 gramas. 21 gramas, isso. Amores Perros, 21 gramas e Babel. Não tem nada a ver esse primeiro com... Não remete a nenhum acontecimento histórico. Mas é filme de uma época determinada. Faz parte de uma produção cinematográfica determinada. Que nos últimos tempos, inclusive o Brasil, tem se aberto um pouco mais. Tem sido menos hollywoodiano, mais argentino, mexicano, iraniano e etc. Bueno, e qual é o postulado? Que aquilo que não aconteceu, e porque não aquilo que aconteceu, as crenças e versões imaginárias do homem são também história falando a história. Então, história. O filme ajuda a pensar uma dimensão que os historiadores historicistas ou positivistas nunca pensaram, que é a dimensão do imaginário. O que os homens do Brasil do século XIX imaginavam sobre si mesmos? O que os homens do Brasil dos anos 70 imaginavam sobre si mesmos? Para isso, a literatura, a arte e o cinema são documentos históricos fundamentais. E hoje em dia nós temos uma história bem mais bela do que uma mera história política. Mera não, mas do que uma história política. E uma história política positivista para crianças, eu digo. Lembram aqueles que diziam que tinha que decorar os presidentes da República Velha? Não, porque isso não tinha. Os presidentes do regime militar. Isso não é história política que seja importante. Tem um ramo da história política que é uma história importantíssima. Mas isso é história barata. Estou falando aqui sobretudo da história de si. É possível uma aula de história hoje na qual o professor, ao invés de falar apenas da peste negra, que na verdade é peste bubônica, e que talvez não devesse ser chamado de peste negra, por razões óbvias, ao invés de falar apenas do Carlos Marx, todo mundo lembra do Carlos Marx. Ou do direito na Idade Média, o professor pode dar aula, sabe de quê? Sobre poesia na Idade Média.
sobre as relações entre os homens e as mulheres na Idade Média, que é uma coisa tão interessante, porque todos nós achamos que as mulheres medievais apanhavam feito cachorro, e apanhavam. Mas, se teve uma época da história que inventou o amor pelas mulheres, essa época foi a Idade Média. Por mais estranho que possa parecer, como aquele pessoal medieval vai ter inventado o amor pelas mulheres? Ah, mas isso é história, professor? Claro, isso é história. E você vai pegar toda a poesia trovadoresca e toda os romances de cavalaria e uma série de outras fontes literárias da Idade Média, e você vai ensinar sobre como os homens medievais olhavam para si mesmos, como é que eles criavam histórias, como é que eles se relacionavam, ao invés de ficar ensinando simplesmente que teve a alta Idade Média, a baixa Idade Média, que tinha muita guerra e que a França começou com os... Não, estava pensando depois da separação dos francos, estava pensando numa família, esqueci. Lembra do Nome da Rosa? O Nome da Rosa é um filme de época. Por que o Nome da Rosa é um filme de época? Eu digo porque o Nome da Rosa, o enredo que tem ali, ele é verossímil, mas ele não existiu. Não existiu. Aquela trama ali, aquela história policial que tem ali, não existiu. Ela foi ambientada naquela época, na Idade Média, e ali foi criado um conjunto de personagens que não existiam historicamente. Como pessoas, Então o filme de época usa uma época determinada para criar, para inventar um enredo. Já um filme histórico quer reconstituir o período. Aí ele se propõe a mostrar personagens que existiram. Mesmo que, obviamente, ele crie enredo, certamente o Hollywood vai criar uma relação de amor, enfim, mas ele quer reconstruir o que aconteceu. O próprio caso dos 300, o caso do Elcide, vocês lembram do Antigo, e o caso de uma série de outros filmes. O Rei Arthur e o Robin Hood não, porque são um pouco diferentes. O último Rei Arthur até se propõe a ser um filme histórico, porque ele supostamente quer discutir o Rei Arthur real que teria existido na Bretanha lá quando da invasão dos saxãos. Estou falando dele. Mas enfim, o fato é que o Rei Arthur é um rei mitológico. O fato do Robin Hood, para lembrar esse último aí, também é um mito, né? Mas de qualquer modo, esses filmes querem mostrar a história desses mitos que foram criados e que serviram muito para essas nações, para a Inglaterra. Quem? Troia, claro. A guerra de Troia efetivamente não se sabe se ela existiu ou se ela não existiu. É mais mito do que guerra, do que um acontecimento real. Mas é algo que está na história, está no imaginário e é contado pelos historiadores como um mito.
Então, não, os personagens da Guerra de Troia não foram inventados pelo filme. Eles foram inventados pela literatura, pela Ilíada. A Ilíada, que é o texto lá grego que conta a Guerra de Troia. Então esse é difícil de enquadrar. Esse é difícil, bem complicado. Faz sentido. Às vezes um filme de época se mistura e é histórico ao mesmo tempo, isso também não tem. Mas a barreira, o limite principal é que o de época tem menos compromisso, digamos assim, com a reconstituição de personagens que efetivamente existiram. E o histórico geralmente recorda, ó, quero fazer a história da Guerra dos Lúcifer. Lembrei de um filme assim, interessantíssimo. Carlota Joaquina também. Carlota Joaquina é um mar. É um mar. O Olga chega a ser cafona. Mas de tanto que ele tenta reconstruir aquele acontecimento assim, uma narrativa quase enfadonha de sequência dos acontecimentos. Olhem de novo, vocês vão ver. Agora, a Carlota Joaquina não. Ela pega a parte do campo do imaginário, né? Ela pega a parte. Como é que nós imaginamos que era a corte, o comportamento do Dom João, da Carlota, essa coisa assim. Não, é ótimo. Tá, mas o que eu ia falar? Da Jacobina. A Jacobina, dos Hulk. Então, já teve, eu acho que teve, não, eu vi 2 filmes da Jacobina. Esse último, que ela era Letícia Spiller, não é? Não, a Letícia Spiller era ela. Não, esse antigo é ótimo, mas eu acho que é mais terrível até que esse aí. Em que sentido? A Jacobina é prostituta. Olhem o filme. A Jacobina é uma prostituta desenhada no filme. Ela beija os homens na boca, ela tem orgasmos. É uma devassa. É a Sandra. É uma devassa. Então, tem que ter muito cuidado com esses filmes todos. Você não vai mostrar o erro do filme da Jacobina, porque não há erro. A Jacobina só existe no nosso imaginário como construção. Nós não sabemos como ela era de verdade e ninguém sabe como ela era de verdade. Ela só é de verdade no interior de algum discurso determinado, seja do marido dela, seja de alguém que participava da comunidade dela, seja de alguém, de um padre da cidade ou de um pastor da cidade. Então não há uma Jacobina, compreende? Para além dos discursos que dela se constroem. Não existe. Então não adianta vocês ficarem comparando a Jacobina com o que o cinema fez com ela. Adianta? Não. Entretanto, quem usa um filme desses quer discutir não exatamente o que aconteceu lá com os Luke, ele também pode discutir isso, mas quer discutir como é que nós construímos a ideia, a imagem de uma líder espiritual e de um movimento messiânico que é a mulher. Que é a mulher. Ela é a mulher. É a única. Não é o Antônio Conselheiro, não é o João Maria, não é nada disso. Ela é a mulher. Imagine, naquela época, numa zona de colonização alemã, uma mulher se dizendo enviada de Jesus e fazendo um movimento um movimento social, que foi o que ela fez.
Então a construção da imagem dela está ligada muito a isso. Uma sociedade patriarcal, um período e um lugar inteiramente patriarcalista. E como é que nós produzimos a imagem dela? Então, cá nos anos 90, né? E mesmo antes, nós produzimos a imagem de uma jacobina que era prostituta. Então tem a ver com o que nós pensamos sobre as mulheres, não simplesmente sobre o que nós pensamos sobre a jacobina. Tem a ver com o diretor do filme e todo o contexto social no qual ele estava inserido. Pois é, não sei o que falar. Eu gosto muito do filme, acho que já vi bastante vezes. Mas assim, em termos de pensar sociologicamente dele. Agora, inevitavelmente está colocada ali uma questão de gênero.